de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho apaguem os nossos pecados. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, celebramos já o 24º domingo do tempo comum. E aqui no Brasil, nesse mês de setembro, um dos meses temáticos, nós celebramos o mês da Bíblia. E temos dito e lido meditado sobre tudo, que a palavra de Deus, que nós chamamos de Bíblia, é de fato palavra de Deus, palavra inspirada, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita. A palavra de Deus é muito mais, muito maior do que aquilo que foi escrito, que nós chamamos hoje de Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é muito mais e muito maior do que a Bíblia. São João, no capítulo 24 do seu Evangelho, narrando um dos milagres de Jesus, ele diz: Isto foi escrito para que vocês creem. Porém, aquilo que Jesus falou e disse é muito mais. E se fôssemos escrever um livro de tudo aquilo que Jesus falou, certamente o mundo não caberia de tantos livros contendo a palavra pronunciada por Deus. Então, levar isso para o nosso conhecimento de fé. A Bíblia é a palavra de Deus, mas não é somente a palavra. A palavra é muito mais. O que Deus disse e falou é muito maior do que aquilo que está escrito. E aproveitando então esse mês por determinação da Santa Igreja no Brasil, por meio da CNBB, vamos ler esse mês de setembro o livro do profeta Josué, que é um dos profetas antigos que narra a experiência da esperança da chegada do Messias. Ele vai vir. E ao lado de Isaías, narra as características do povo e do tempo com a chegada do Salvador, do Messias. Faz bem que na nossa leitura ou na nossa oração pessoal, incluamos nesse mês de setembro o profeta Josué para a nossa meditação. Mês da Bíblia, leitura da palavra de Deus, acolhimento dessa palavra em nossa vida. Aqui estamos para, celebrando a Eucaristia e ouvindo sua palavra, meditá-la em nosso coração. Jesus se encontra num ambiente em que dois grupos se fazem presentes. De um lado, os pecadores e publicanos, que gostam de estar com ele para ouvir sua palavra. Isso faz bem ao coração
está perto de quem nos fala coisas boas, faz bem à nossa inteligência, aos nossos sentimentos, está perto de alguém que nos fala e toca no nosso coração. Assim eram os pecadores, assim eram os publicanos, assim eram as pessoas simples que sempre procuravam estar perto de Jesus, exatamente porque sua palavra eram palavras confortadoras, eram palavras animadoras, eram palavras que lhes davam vida. Mas também, por outro lado, estavam os fariseus e os mestres da lei, os religiosos da época, aqueles que faziam parte de grupo de oração da época e criticavam Jesus. E qual era a consistência da crítica contra Jesus? Porque Jesus, se colocando ao lado dos pecadores, fazia o bem, curando-os, inclusive no dia de sábado, que era dia proibido de fazer qualquer coisa. Eles criticavam Jesus e queriam bani-lo do meio deles, exatamente por causa disso. E aí Jesus conta uma história, uma parábola, como sempre fazia, tendo dois elementos. Primeiro, se uma pessoa, um homem, tem 100 ovelhas e perde apenas uma, não deixa ele as 99 e vai procurar a única que se perdeu, e quando a encontra, se sente feliz e alegre, chama os amigos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a ovelha que tinha se perdido. É claro que aqui tem aparentemente uma espécie de exagero, porque que na procura da única que se perdeu, deixou as 99 sozinhas? Ora, o amor de Deus tem essa característica. Deus, ele confia naqueles que já estão salvos, mas inverte tudo o que ele pode para salvar uma única que se perdeu. Mas aí também podemos pensar, nós nos sentimos como as 99, que não precisa de conversão, ou nós nos sentimos como aquela única que se perdeu e que precisa ser encontrado? A arrogância religiosa, a presunção religiosa é uma coisa cruel, faz mal. Em nome de religiosidades, de religião, se tem feito até guerras. Quando a religião fecha o coração do ser humano, ele se torna muito perigoso. Portanto, a experiência cristã, a nossa experiência cristã, deve sempre nos levar a nos convencer. Somos sempre aquela ovelha que, por mistérios mais estranhos à nossa compreensão, uma vez por outra, nós cometemos o pecado. E quando pecamos, apesar da nossa fé, nós nos sentimos perdidos. Nos sentimos perdidos em nós mesmos. E é preciso, portanto, na esperança da fé, permitir que Deus nos encontre, que Deus nos alcance. E quando Ele nos alcança, quando Ele nos encontra, a festa de Deus com seus anjos é grande. Nos coloca em seus ombros e nos carrega. É preciso, uma vez por outra, deixar que Deus nos carregue. A arrogância, a nossa autossuficiência, às vezes nos permite ou nos obriga a caminharmos sozinhos com os nossos próprios pés. É preciso nos tomar consciência de que pecamos e o efeito do pecado em nossa vida é nos fazer perdidos em nós mesmos e em nossa relação com Deus, mas é necessário também sermos encontrados por Ele. A segunda comparação que Jesus faz é com a mulher que, tendo uma moeda preciosa, uma moeda de prata, ela perde, e nessa perdição daquilo que é valoroso para ela, se nós entendemos que esse é o nosso caminho espiritual, se dará exatamente um caminho de conversão. Para encontrar essa pedra, essa moeda, melhor dizendo, que é, no nosso caso, a nossa fé, a nossa salvação, fazemos um processo. Primeiro, acende uma lâmpada, que é a luz da fé. Sem a fé verdadeira, nós não caminhamos. Segundo, varre a casa. No nosso caminho de conversão, é preciso, uma vez por outras, varrer a nossa casa, tirar o que é sujeira, tirar em nós o que é poeira, tirar de nós o que é lixo,
tirar de dentro de nós aquilo que não é pureza e nem limpeza. E procurar cuidadosamente a graça por meio da oração, da ascese, do crescimento espiritual, da vida íntima de Deus, procurar o Senhor. E Ele, nesse caso, vai se deixar encontrar, e quando nós o encontramos em nossa vida, como sentido último do nosso existir, também será grande a nossa alegria, também será grande a alegria de Deus. Irmãos e irmãs, nos deixando carregar nos ombros de Jesus aquele que é a nossa vida, procurando essa moeda que é a graça de Deus no nosso cotidiano, como estamos? Como estamos? O Senhor vai nos iluminando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne na vida